Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento sobre trabalho em equipe. Nós estamos agora no módulo 11º e vamos falar agora sobre a parte 3. Nós estamos falando sobre as leis do trabalho em equipe que fortalecem esse conceito para que a gente possa ter um bom entendimento sobre essa questão da equipe e a sua melhor forma de ser conduzido ou de ser alimentado no seu processo de crescimento. Então, vamos continuar esse processo falando das leis. Chegamos agora na lei do preço a pagar. Parece uma coisa muito dramática, né? Qual o preço a ser pago? Mas na realidade a gente tem que entender que a partir do momento que nós nos predispomos a participar de um processo junto com outras pessoas na formação de uma equipe e talvez num time, de alta performance, a gente tem que entender que algumas vezes nós vamos precisar nos sacrificar um pouco em detrimento dos resultados da própria equipe. Então esse tem que ser um pensamento de todas as pessoas que formam a equipe. Então às vezes você está na equipe e percebe que tem pessoas que não querem abrir mão de nada, elas querem até participar da equipe, mas de fato não querem abrir mão de nada. Elas continuam achando que a contribuição dela tem que ser menor do que a sua própria realização. E não é esse o sentimento que a gente tem. A equipe, ela é superior a esse sentimento individual. Ela é a junção de diversos pensamentos, de diversas ideias, de diversos sentimentos. Então nós temos que entender que nós temos que, às vezes, realizar sacrifícios pessoais em função da própria equipe. Então isso tem que estar bastante nítido na cabeça das pessoas. A pessoa tem que saber negociar. Quando você negocia, tem hora que você tem que abrir mão de alguma coisa. Senão você não consegue o resultado que você precisa. Então, a equipe só pode alcançar resultados efetivamente importantes se as pessoas entenderem esse conceito e contribuírem para isso de uma forma positiva, sem gerar nenhum tipo de problema para a equipe. Então, para ser de fato uma equipe melhor, uma equipe boa ou uma equipe, talvez um grande time, todas as pessoas que fazem parte dessa equipe têm que ter essa disposição. A disposição de quê? De sair do comodismo, sair da zona de conforto e começar a trabalhar em uma área mais difícil, que é fora da sua zona de conforto. Onde você corre mais riscos, onde você não tem toda a competência talvez necessária, que você precisa desenvolver isso, né? Você precisa conquistar novos horizontes. Então, quando é dentro do espaço que a gente conhece, fica fácil. Mas quando você sai num espaço que não é de seu domínio, você tem efetivamente uma dificuldade de desenvolver melhores resultados. Então você tem que se sacrificar um pouco mais. Você tem que, naquele momento, você tem que se dedicar, né, de uma forma muito forte. Então isso deve acontecer em alguns momentos dentro da equipe. As pessoas têm que entender isso. Em alguns momentos a equipe tem que partir para uma guerra e eu, como parte da equipe, eu tenho que fazer a minha parte, o meu sacrifício. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e levar a equipe à frente, e junto com a equipe, assumir riscos, né? Conquistar novos horizontes, né? Chegar no sonho. É isso que interessa, é isso que a gente tem que fazer, né? O sentimento da equipe tem que ser maior. Isso não cessa, né? Isso é uma coisa que todas as pessoas da equipe têm que compartilhar, têm que entender e têm que estar envolvida com isso. Quanto maior for esse desejo da equipe crescer, maior é o preço que se paga. Toda conquista tem uma relação com o esforço que você faz. Eu falo assim, a partir de amanhã eu vou caminhar, vou dar uma volta no quarteirão. Aí eu vou, dou uma volta no quarteirão, chego em casa e falo assim, qual foi a dificuldade que fiz a minha meta? A pergunta é, qual foi a dificuldade que eu tive? Diferente se eu tivesse algum tipo de deficiência, se eu tivesse algum tipo de dificuldade. Aí seria diferente. Se eu tivesse dificuldade de locomoção, eu conseguisse andar um pouco, isso faz uma diferença. Quando a gente vê alguém se recuperando de um trauma muito grave, a gente percebe o esforço que a pessoa faz quando ele começa a retomar a caminhada. Para ele andar 1 metro é uma dificuldade imensa, então é uma conquista, o primeiro passo é uma conquista. Então a gente tem que saber medir isso. Qual é o nível de esforço que eu estou pagando? Qual o sacrifício que eu estou fazendo em relação à equipe? E isso faz com que a equipe seja uma equipe vitoriosa. Quanto mais as pessoas entenderem isso, melhor a equipe vai ter resultado.
lei do placar. A lei do placar, ela fala o seguinte: onde é que você está? Você consegue enxergar o seu momento, o momento da equipe? Por quê? É porque só nessas horas em que você para e entende, enxerga onde você está, é que você consegue gerar algum tipo de ajuste, algum tipo de reorientação, alguma coisa para melhorar esse processo para frente. Não adianta você tentar fazer isso em movimento. Não adianta você tentar fazer isso sem saber onde está. É como se você entrasse para atravessar uma floresta e no meio da floresta você se perde e aí você para num ponto e fala assim: eu vou parar aqui para ajustar nosso caminho. Qual a chance que você tem de acertar? Muito pequena, porque você não sabe onde está. Como é que você vai orientar? Você pode dizer que você se oriente e volte para onde você começou. Pode acontecer que você vai para o outro lado. Pode também acontecer de você ir para o caminho certo, mas isso, qual a probabilidade disso? Nós temos 360 graus dentro de uma possibilidade. Você pode errar dentro desses 360. Então, a direção que você vai tomar vai depender muito, o acerto que você vai ter vai depender muito de você saber onde você está. A partir do momento que você sabe onde você está, você pode até estar perdido. Você está andando numa floresta, perdido, tal, de repente você para num lugar e fala: opa, eu conheço esse lugar aqui. Eu sei onde fica esse lugar aqui. Aí você começa a se reorientar e aí talvez você encontre o caminho. Então essa ideia de saber onde está é importantíssima. A equipe tem que parar em algum momento para analisar aonde a gente está, da onde a gente saiu, qual foi o caminho que nós percorremos, quanto tempo chegamos até aqui, quanto tempo falta para chegar, qual o ajuste que precisamos fazer nessa equipe. São aqueles pontos, a gente chama de pit stop, onde você para pensar, para ajustar, para alinhar. Isso precisa acontecer na equipe. Ela precisa saber onde está, onde eu estou e para onde eu vou. Isso precisa estar muito claro na cabeça das pessoas. Isso faz com que também seja possível entender mais o desempenho da equipe. Como é que a equipe está indo? Se nós estávamos ali, hoje estamos aqui, o que nos trouxe aqui? Quais foram as nossas competências principais que nos trouxeram a esse ponto? Quais foram as nossas falhas que evitaram que nós andássemos mais um pouco? Tudo isso tem que ser analisado na hora que você começa a fazer esse trabalho usando a lei do placar. Você começa a localizar as pessoas, entender qual é o nível de competência de cada um, quais são as fraquezas, as forças. Você pode fazer um planejamento estratégico da sua equipe nesse momento. E isso é possível avaliar, de certa forma, a performance que a equipe está tendo, pelos resultados que você está. Então você precisa, de fato, estar bem norteado e saber onde é que você chegou. Nesse ponto é possível tomar decisões mais coerentes, mais assertivas em relação aos ajustes que você precisa fazer. Então, se a gente sabe exatamente que ponto está, quais foram as evoluções que nos trouxeram aqui, a gente consegue fazer um bom planejamento, consegue tomar decisões que são importantes para esses ajustes que a equipe precisa. Quando nós falamos da lei da reserva, é entender o seguinte: você tem aquele time principal dessa equipe, aquele time que movimenta a equipe, é um time que está à frente de todas as ações. Mas você também tem pessoas que são como reservas da tua equipe. São aquelas pessoas que não entram em todos os momentos, elas participam em alguns pontos, outros não. Que são, podemos chamar que é como se fosse um time e você tem os titulares e os reservas. Esses reservas estão ali, eles não estão jogando todas as vezes, mas quando acontece um problema lá com um titular, o reserva tem a oportunidade de jogar. Então, qual é o pensamento? Para que você tenha uma equipe efetivamente boa, você precisa ter um nível de reservas muito bom. Que quando você tirar um titular e um reserva entrar, você não sinta tanta diferença nesse processo. Não comprometa o resultado da sua equipe. Então, esse pensamento precisa ser desenvolvido para que você dê solidez a todos os níveis da sua equipe. E se a gente olhar a organização como uma grande equipe, nós vamos imaginar isso. Precisamos ter solidez em cada nível. Não pode ter nível fraco. Os fracos, eles têm que ser cobertos pelos fortes e têm que ser treinados, desenvolvidos para que eles se transformem em pessoas mais competentes,
ou mais capacitadas. Então, a gente consegue maximizar o resultado da equipe quando você treina bem suas reservas. Aí você não tem problema, tá jogando, saiu um, entrou outro. O pessoal fala, nossa, mas não mudou, ou até melhorou. Em determinados momentos o reserva entra porque ele tem uma característica diferenciada do titular, que naquele ponto específico ele vai contribuir. E vai trazer um resultado melhor ainda do que o titular. Então essa análise tem que ser feita. Como que estão nossos reservas? Como é que essas pessoas estão preparadas? Então, outra coisa importante, quando você pega pessoas de fora da tua... pega o teu time de reserva ali, e tem pessoas muito boas que você quer aproveitar dentro da equipe, mas antes de fazer isso, você tem que entender que você tem que trabalhar a tua própria equipe titular. Primeiro aprimora, os titulares têm que ser fera, tem que dar tudo certo. Aí você trabalha a sua reserva. Não queira trabalhar a reserva e deixar o titular sem você fazer o teu papel de treinamento, de melhoria, desenvolvimento, etc. Por quê? Porque senão você vai perder os jogos. Fala assim, mas quando o meu reserva, quando entra, joga igual, mas o outro não está bem. Então você nivela por baixo. Você não pode ter esse pensamento. Você tem que ter titulares aprimorados e os reservas aprimorados. Primeiro os titulares, depois os reservas. Aí sim você terá uma equipe com grande capacidade, com grande amplitude. Esse é o pensamento que a gente vai trabalhar na equipe. Cada indivíduo é formado e direcionado por diversos valores pessoais. Aí entra um fator importantíssimo na organização. Principalmente dentro das equipes, que tem uma proximidade maior. Uma equipe, pessoal, ela tem um relacionamento mais forte do que as pessoas que estão no dia a dia. As pessoas que estão no dia a dia, participando dos processos, elas se comunicam com as outras pessoas de forma aleatória, de forma com pouco volume durante o dia, apenas para tratar alguns assuntos específicos. A equipe não. A equipe ela não só vive aquele momento que ela se reúne, ela vive o processo todo entre uma reunião e outra. As pessoas se falam, elas vão fazer levantamento juntas, vão avaliar, vão discutir os assuntos, vão tomar café, estão falando no assunto da equipe. Então, esse processo todo transforma aquele ambiente da equipe num ambiente extremamente de relacionamento. Então, quando você tem esse ambiente extremo de relacionamento, uma coisa importante é entender que cada pessoa, cada indivíduo tem o seu conjunto de valores estruturados. E que de alguma forma esses valores precisam estar alinhados aos valores da própria organização. Para que faça sentido dele estar ali naquele momento, ele participar daquele processo. Faça sentido fazer parte da organização. Isso é através dos valores. Então, essas pessoas são direcionadas, elas tendem a ter comportamentos relacionados aos seus valores pessoais. Então, as pessoas precisam ser alinhadas dentro da organização. Seus valores com os valores da organização. Da mesma forma, dentro da equipe. Porque a equipe é uma organização de menor tamanho, é uma célula. Que junto com outras células vão formar a organização. Então, esse pensamento de que você vai nortear as pessoas nos seus valores em relação aos valores da equipe, aos valores da organização, é fundamental. Então, os valores devem ser convergidos no sentido que tenha coerência entre o que as pessoas pensam, o que a equipe pensa e o que a organização pensa. Como as pessoas se comportam, como a equipe se comporta e como a organização se comporta. Esse é o diferencial. Então isso vai o quê? Vai dar direção, vai influenciar no comportamento das pessoas, no comportamento da equipe, no comportamento da organização. Aí você alinha todo o processo. Os valores são fundamentais. Os valores estão no coração da organização, eles dão sentido, significado e, finalmente, propósito para essa organização. E se você, como indivíduo dentro dessa organização, parte de uma equipe, que é parte dessa organização, e vocês estão com os valores alinhados, essa organização é uma organização de sucesso, sem dúvida nenhuma. Os valores formam a identidade da equipe. Então, elas também possibilitam dar direcionamento para essa equipe. Então, olha só, o indivíduo alinhado com a equipe e a equipe alinhada com a organização.
Isso, de forma indireta, a pessoa, o indivíduo, também está alinhado com a organização. Então, essa relação de alinhamento dos valores faz com que seja muito mais fácil o direcionamento das pessoas no sentido que a empresa está definida ou a empresa estabeleceu no seu propósito. Então, se você consegue uma relação dos propósitos pessoais, os propósitos da equipe com o propósito da organização, você tem sucesso na tua organização. E aí nós estamos falando sucesso da organização, não é da equipe. A equipe é um pedaço disso, uma parte. E a gente tem que olhar o todo. Entramos numa lei fundamental e importante que é a comunicação. A lei da comunicação, ela tem que ser desenvolvida de uma forma cultural dentro da equipe. Da organização da mesma forma, que é uma equipe grande, vamos chamar assim. Mas dentro daquela equipe de trabalho, você precisa desenvolver processo de comunicação. O que acontece hoje na maioria das empresas? Tem um processo de comunicação que é o tal do e-mail. Então, eu preciso passar um documento para você, eu preciso passar uma informação, eu mando e-mail para você. A partir do momento que eu mandei e-mail, é como se eu tivesse esvaziado a minha responsabilidade. Se der errado lá na frente, eu já estou livre. Então, esse sentimento, para quem recebe o e-mail, ele já recebe essa carga dizendo o seguinte: agora a batata quente está na sua mão. E aí ele já desenvolve um processo de defesa. Então ele fala assim: não, então eu vou documentar isso, vou mandar outro e-mail, vou passar para não sei quem, para tentar tirar essa batata quente da mão dele. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, queima a mão de todo mundo. Um queima mais, outro queima menos, mas queima de todo mundo, porque todo mundo faz parte de uma equipe, todo mundo faz parte de uma organização. Isso vai contribuir para resultados ruins dentro da organização. Então essa cultura de passar o e-mail e passar a responsabilidade não existe, não deve existir. Você pode até passar o e-mail com documento, alguma informação, mas você precisa executar uma comunicação assertiva com as pessoas. Hoje, com o coronavírus, não é possível mais você ir lá falar com a pessoa às vezes, mas dá para você telefonar. Né? Ou passar um WhatsApp. Ó, te mandei um e-mail, você entendeu o que estava escrito lá, tem dúvida, né? Quer questionar alguma coisa? O cara às vezes nem lembra. Fala: caramba, eu não li seu e-mail. Né? Não, mas eu mandei, olha, presta atenção porque o prazo é até o final da semana. Pô, valeu, cara. Se você não me liga, aí me fala, não vi o e-mail, acabar que ia vencer o prazo. Bacana e tal. Quer dizer, quando você cria esse processo de comunicação, você está alinhando o processo geral da organização, porque cada pedacinho, né, vai compor o todo. Então você tem essa visão de que a comunicação é importante e você preza por isso. Então não adianta jogar lá no quadro de aviso uma informação achando que todo mundo vai ler. Se você bota uma notícia ruim lá no quadro de aviso, em 5 minutos da fábrica inteira, ou a loja, ou o comércio, seja lá o que for, está todo mundo sabendo. Agora, como uma informação, uma comunicação simples da organização, por exemplo, você bota uma comunicação lá que quem quiser pegar o contra-cheque deve ir na sexta-feira e não na segunda por conta disso, ou só na segunda e não na sexta, a pessoa nem lê. Depois chega na sexta, cadê o contra-cheque? Não tem contra-cheque. Aí começa aquela discussão, por que não tem contra-cheque? Não sei o que lá. Aí vira um caos, lá as pessoas param de trabalhar para discutir esse assunto que não tem importância nenhuma. E aí, não, mas tinha uma comunicação lá no quadro. Mas eu não tive tempo, estava ocupado, não passei lá. Mas peraí, quando foi aquela notícia ruim, você não foi lá rapidamente e já discutiu? Agora que é uma notícia, uma informação, você não te interessava, você não deu atenção? Então, cada uma das pessoas que compõem a organização tem seu papel de comunicador. Não joga a responsabilidade para a área de gente, não joga a responsabilidade para a área de comunicação, joga a responsabilidade para você. Então, você sabe que tem um quadro de aviso, para lá alguns segundos todos os dias e lê se tem alguma notícia importante. E se achar alguma coisa importante, fala: nossa, as pessoas têm que saber disso. Você pode agir como uma fonte de informação, um comunicador. E não ficar pensando só na fofoca de corredor. Como é agradável fazer aquela fofoca de corredor. Mas como fazer uma comunicação boa para a organização não é meu papel, não tem nada a ver com isso. Mas na hora de dar notícia ruim, você é o primeiro. Nós somos os primeiros. Então a gente tem que cair na real e falar o seguinte: eu tenho que ser um instrumento de comunicação assertivo para a organização. E dentro da equipe, muito mais. Se a gente tem uma comunicação boa dentro da equipe, isso aumenta o compromisso entre as pessoas, faz com que haja coesão, integração, sintonia.
Isso é uma coisa importante. Então, pessoal, vamos pensar bem assim. Precisamos ter sintonia na organização, sintonia na nossa equipe. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui nas nossas leis. Em relação ao líder, vamos falar do líder agora de uma forma mais isolada. Toda equipe precisa ter uma liderança, que é a pessoa que é o facilitador da equipe, a pessoa que vai ajudar a equipe a andar. Então, normalmente é o líder da equipe. Não necessariamente o líder precisa ser o chefe. Isso também é muito comum. Vamos montar uma equipe e o líder é o chefe. Então, fica naquele dia a dia normal, vamos dizer assim. Porque o chefe vai cobrar, o chefe vai... isso não é um exercício, às vezes, muito razoável. O que se orienta? É você fazer com que essa liderança da equipe ela tenha uma espécie de rodízio. Todas as pessoas possam passar por um momento em que elas podem liderar a equipe. Liderar a equipe não é chefe das pessoas. É o facilitador, é a pessoa que vai estar preocupada se a ata foi feita, se as ações que foram previstas estão andando, se as pessoas estão precisando de alguma orientação, estão precisando de algum recurso. Nem sempre vai ser ele que vai dar orientação, mas ele vai buscar alguém para orientar. Então, esse pensamento de equipe, de todas as pessoas se sentem líderes da equipe, que faz diferença no resultado. E é isso que a gente tem que buscar. As pessoas têm que ser líderes. Eu gostava de usar um processo muito legal. Fazia uma reunião da equipe, na empresa, no setor, departamento, seja lá o que for. Então, o que eu definia? A cada reunião, uma pessoa seria o facilitador da reunião. Então, ele ia se ocupar de fazer com que a reunião acontecesse. Outra pessoa ficava responsável pela ata, que é uma coisa que ninguém quer fazer. Então, a segunda pessoa, a ata. Primeiro, responsável pela reunião. O segundo, ata. Então, fazia a reunião, esse conduzia a reunião, facilitava a reunião, e o outro fazia o registro na ata. Terminada a reunião, beleza. Na próxima reunião, já ficava definido que a pessoa que fez a ata seria o líder, o facilitador da outra reunião. E aí o que acontecia? Ele já começava a se preocupar, inclusive, com a ata que ele fez. Tem as pendências, tem os planos de ações que foram colocados aqui. E eu preciso garantir que isso aconteça porque eu vou ser o responsável na próxima reunião. Então, isso cria uma sinergia. E aí ele fica correndo atrás para quê? Que na próxima reunião ele possa ser o protagonista da reunião, apresentar o que foi falado na reunião anterior, as metas, os objetivos, o plano de ação que aconteceu. E aí ele passa. E outra pessoa assume a parte de fazer a ata. E na próxima reunião, essa pessoa que fez a ata vai facilitar a reunião. Então o que acontece? A gente faz um rodízio. Todas as pessoas ficam interagindo, as pessoas criam responsabilidade, têm a oportunidade de exercitar essa parte de liderar uma equipe, uma reunião pelo menos. Então esse processo facilita muito a comunicação. As pessoas se envolvem com a comunicação. Então, pessoal, a gente precisa ter responsabilidade sobre comunicação. Não é passar a bola para a área de gente, não. Não é passar a bola para a comunicação. Não estava no quadro de aviso, então não sei de nada. Não, a comunicação acontece e flui o tempo todo. O que diferencia é quando a gente se interessa ou não se interessa pela comunicação. Se ela faz diferença ou não faz diferença na nossa vida. Então a gente vai dar mais valor ou menos valor. Mas toda comunicação tem seu valor. A gente precisa cuidar disso. Talvez não seja para você naquele momento, mas pode ser para um colega de trabalho. Então é importante. Às vezes a empresa coloca um anúncio lá. Quem estiver precisando de alguma ajuda lá, de adiantamento 13º, passa lá na área de gente para receber, ou entrar lá na lista. Legal. Você está tranquilo, está com as suas contas mais ou menos em dia, difícil estar totalmente em dia, mas você está. Então para você aquela informação não tem interesse para você. Mas às vezes o teu colega que está lá está precisando daquela informação. E aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, aí ele volta lá e fala com você, nossa, eu não vi lá no quadro de aviso que tinha lá a possibilidade de eu pedir um adiantamento e eu estou precisando muito agora, vou ter que fazer um empréstimo de outra forma, poderia ter aproveitado essa oportunidade. Você fala, puxa vida, né? Eu tinha a informação e não passei, não fiz o meu papel, tinha que fazer. Então essa comunicação é muito importante. E outra coisa importantíssima é a criação de lealdade entre as pessoas. Você não precisa gostar das pessoas efetivamente, mas você tem que ser leal à pessoa da equipe. Você tem que defender aquela equipe. Então, a equipe ela tem que ter essa sinergia entre as pessoas
Porque se não tiver, as pessoas ficam vulneráveis e, consequentemente, a tua equipe fica vulnerável. Uma equipe formada por pessoas vulneráveis é uma equipe vulnerável. Então, essa lealdade, esse comprometimento, né, de defender, de brigar pelos interesses da equipe, tem que ser de todo mundo. Tem que ser uma forma de garantir que essa equipe vai ter sustentabilidade. Isso é importantíssimo. Chegamos então ao fim dessa terceira parte do módulo 11º e a gente se vê no próximo módulo e aí a gente tratará mais um módulo interessante aí sobre trabalho em equipe. Até logo!